Bom, gente, nosso tema é o exame neurológico em cães e gatos. Somos do grupo 1 de clínica. O exame neurológico consiste com vários testes que vão ser explicados no decorrer desse vídeo. Para uma adequada avaliação do sistema nervoso, temos uma série de exames. E o principal que a gente tem que fazer, na verdade o inicial que nós podemos fazer na nossa avaliação clínica, é começar com a inspeção visual, onde você vai analisar as principais alterações que aquele animal está apresentando. Depois, nós continuaremos com o nosso exame. A gente pode testar reflexos medulares, alteração em marcha, do estado mental do animal. Vou falar sobre o estado mental do animal. O estado normal de um animal é denominado alerta, mas temos alterações de níveis de consciência também, que são denominados depressão, estupor ou coma, sendo que o coma é o mais grave, porque o animal ele não atende a comandos, ele fica em decúbito e ele não sente nenhum estímulo. Então é um animal bem prostrado mesmo. Na depressão, o animal ele tende a dormir mais, a não interagir com o dono, ele fica não responsivo às coisas ao redor, ao ambiente. Com relação a outras alterações de comportamento, elas incluem agressividade, medo, desorientação e os animais também ficam acuados. Lesões no córtex cerebral, do lobo frontal, geralmente eles causam alteração de demência e não reconhecimento do proprietário, o animal não reconhece o seu proprietário. E as lesões do lobo temporal, no sistema límbico ou no hipotálamo, os animais podem produzir alguns distúrbios comportamentais no sentido de agressão, excitação, uma passividade extrema. O animal fica nessas alterações de altos e baixos. Com relação à postura do animal, a avaliação da postura do animal é observada com relação à inclinação da cabeça. Quando há algum distúrbio vestibular, ele compromete a inclinação da cabeça. Porém, a inclinação da cabeça também diz respeito a problemas auditivos, como otites, que o animal inclina bastante a cabeça, dando a entender que seja um comprometimento cerebral, mas é do ouvido. A inclinação da cabeça em desvio lateral indica também uma doença cerebral. Lesões agudas entre as vértebras T3 e L3 podem causar paraplegia nos animais e com comprometimento de sensibilidade à dor ou não, mas eles vão apresentar alguma sensibilidade. As respostas complexas para manter um animal em estação em posição normal são chamadas de posturais. As reações posturais avaliam fibras ascendentes e descendentes da medula espinhal e do encéfalo, além dos músculos, tendões e receptores de tato, pressão e propriocepção. O principal valor na realização das reações posturais está na detecção de deficiências sutis não vistas no exame de locomoção. Portanto, elas devem ser avaliadas para identificar déficits sutis de força e coordenação. A interpretação deve ser realizada com precaução porque elas não têm valor de localização sem outros componentes do exame neurológico. O carrinho de mão é um teste muito útil para determinar se um animal com alteração em membros pélvicos apresenta também alteração em membros torácicos em menor grau, como ocorre em algumas compressões medulares cervicais. Geralmente, os proprietários percebem apenas ataxia em membros pélvicos. No teste carrinho de mão, segure seu animal pelo abdômen de modo que ele não apoie os membros pélvicos no chão, sendo forçado a caminhar com os membros torácicos. Animais normais se locomoverão com movimentos simétricos e alternados dos membros torácicos, e a cabeça estendida em uma posição normal. Pode também ser realizado com os membros pélvicos erguendo o animal pelo tórax. Animais com lesões neurológicas podem apresentar movimentos assimétricos, lesão no cerebelo, queda, lesão no sistema vestibular ou flexão da cabeça com a região nasal próxima ao solo, indicando lesão cervical grave.
O início lento do movimento pode indicar déficit proprioceptivo ou paresia causada por uma lesão em medula espinhal cervical, tronco encefálico ou córtex cerebral. Movimentos exagerados, o qual chamamos de dismetria, geralmente estão associados à anormalidade em medula espinhal cervical, tronco encefálico caudal ou cerebelo. Propulsão extensora. Esse teste avalia a integridade do sistema nervoso a partir de receptores de tato, pressão e propriocepção dos membros pélvicos que levam informações até o córtex cerebral e resposta motora. Realiza-se suportando o peso do animal caudalmente aos membros torácicos e abaixando até que os membros pélvicos encontrem ao solo ou na superfície da mesa de atendimento. A resposta normal é sua extensão e um pequeno salto ou passos para trás com os dois membros. Se houver lesão parcial e unilateral em medula espinhal, apenas um membro reagirá, enquanto se a lesão for completa, os dois membros não reagirão. Teste de propriocepção. O avaliador deverá suportar o peso do animal em sua mão. Quando o membro torácico for avaliado, coloca-se a mão na parte ventral do tórax. Quando o membro pélvico for avaliado, coloca-se a mão na região ventral da pelve e apenas falanges distais ficam no solo, e o animal deverá retornar à posição anatômica imediatamente. O teste deve ser repetido até a plena confiança na resposta obtida. Teste de saltitamento. Nesse teste, os 3 membros do animal são elevados e ele é forçado a se mover. A extensão e flexão dos membros devem ser realizados com vigor, sem desequilíbrio ou queda. Deverá ser feita em todos os membros. Teste de hemistação e hemilocomoção. Nesse teste, avalia-se a habilidade do animal permanecer em pé e caminhar com membros torácicos e pélvicos no mesmo lado. Com esse teste, avaliamos a hemiparesia e a hemiplegia. Reação tônica do pescoço. É utilizada para verificar se há ou não sensibilidade cervical ou alterações de tronco encefálico e ou cerebelo. As reações tônicas do pescoço são iniciadas por receptores na área cervical cranial e medidas pela formação do tronco encefálico. Teste. O animal é colocado em estação e a cabeça é elevada. A resposta normal é uma discreta extensão dos membros torácicos e discreta flexão dos membros pélvicos. Quando a cabeça é flexionada para baixo, espera-se a semiflexão dos membros torácicos e extensão dos membros pélvicos. Quando o deslocamento for lateral, a extensão do membro ao lado em que a cabeça é rotacionada vai ser a resposta normal. Aprumo posicional. Está relacionado com a habilidade do animal manter a sua posição normal em relação à gravidade e durante os movimentos. Para isso, é necessário 3 mecanismos fisiológicos: o sistema visual, o vestibular e o proprioceptivo. Para esse teste, vamos eliminar um ou 2 desses mecanismos para avaliar de forma precisa os sistemas envolvidos. Primeiro teste. Suspende-se o animal para evitar o contato dos membros torácicos com a superfície da mesa. Em animais normais, ocorrerá a extensão do pescoço e dos membros torácicos até que eles encostem na superfície. Segundo teste. É colocar o animal em decúbito lateral e esperar que ele se levante. Assim conseguimos avaliar o sistema vestibular. Posicionamento. Reações de posicionamento envolvem os sistemas visual, com os estímulos originados dos centros visuais, e o sistema de tato, onde os impulsos iniciam-se pelos receptores de tato. Reação de posicionamento tátil. Suporta-se o animal pelo tórax, vendado, levando-o de encontro com a superfície da mesa. Fazemos esse teste com ambos os membros torácicos e depois com cada um separadamente. E o mesmo deve ser feito com os membros pélvicos. A resposta normal é imediata da colocação da pata sobre a superfície da mesa. Reação de posicionamento visual. O teste é realizado de forma semelhante ao anterior, mas agora com o animal vendo a mesa. Normalmente, ele alcança a mesa antes que o carpo encoste na mesma. Reflexos medulares. O reflexo é uma resposta involuntária e invariável do sistema nervoso a um estímulo.
O exame desses reflexos irá avaliar a integridade dos componentes sensoriais e motores do reflexo e a influência das vias motoras descendentes nas respostas. Deve-se realizar com o animal com membros relaxados ou em decúbito lateral ou apoiado por um assistente. Os reflexos são classificados em ausente, diminuído, normal, exagerado ou exagerado com clonias. Primeiro exame é o teste do reflexo patelar. Com o membro semiflexionado e relaxado, será realizado golpes com um martelo de percussão. A resposta esperada, a resposta normal, será rápida, uma extensão do joelho. Isso ocorre pois há a contração do músculo quadríceps femoral, que por consequência gera a extensão do membro. Segundo teste, reflexo tibial. Será realizada a percussão no músculo tibial cranial, logo abaixo da extremidade proximal da tíbia. A resposta normal é a flexão do tarso. É um exame difícil de ser realizado em animais normais, mais difícil do que o reflexo patelar. Avaliação sensorial. Nesta avaliação, iremos observar a sensibilidade e sensação de dor, podendo estas estarem ausentes, diminuídas ou aumentadas. Se inicia a avaliação com uma flexão do rabo do animal. Logo após, se faz um massageamento por todo o dorso do animal. Flexiona a cabeça do animal para os dois lados, para cima e para baixo. Por último, é realizado um pinçamento cutâneo por todo o dorso. Reflexos miotáticos em membros torácicos. Os reflexos em membros torácicos são de difícil obtenção, portanto, de difícil interpretação. Reflexo biceptal. Pesquisa do nervo músculo cutâneo e dos segmentos medulares de C6 e C8. É realizado segurando-se o membro torácico relaxado com o cotovelo ligeiramente flexionado, colocando-se o dedo indicador no tendão do bíceps, na região medial do cotovelo, e golpeando-se o dedo com o plexímetro. Esse reflexo é muitas vezes difícil de ser realizado. A resposta normal é a ligeira flexão do cotovelo. Reflexo tricipital. Pesquisa o nervo radial e os segmentos medulares de C7 e T2. É realizado segurando-se o membro torácico relaxado com o cotovelo ligeiramente flexionado, colocando-se o dedo indicador ou polegar no tendão do tríceps, próximo à sua inserção no oléculo. Reflexo extensor do carpo radial. Pesquisa o nervo radial e os segmentos medulares de C7 e T2. É realizado segurando-se o membro torácico relaxado com o cotovelo ligeiramente flexionado, percutindo-se o músculo extensor radial do carpo logo abaixo do cotovelo. A resposta normal é a extensão do carpo. Reflexo flexor. Os reflexos flexores são iniciados pelo estímulo doloroso e determinam a integridade do arco reflexo e dos centros medulares, assim como das vias do sistema nervoso central relacionadas com a resposta a estímulo doloroso. Realizam-se com a compressão das patas, espaço interdigital ou junção pele-unha com os dedos ou pinça hemostática. A resposta normal é a flexão do membro avaliado. A retirada do membro não significa que o animal teve percepção à dor, e sim integridade dos componentes do arco reflexo nesse membro. Para avaliação da consciência da dor, deve-se realizar o teste do flexor com o aumento da pressão exercida nesse membro, avaliando-se a reação do animal. Animais normais vocalizam ou viram a cabeça para o membro avaliado. A perda de dor profunda com reflexo flexor normal indica lesão nos tratos ascendentes da medula espinhal. Avaliação dos nervos cranianos. O primeiro nervo a ser avaliado é o nervo olfatório. O nervo olfatório é um nervo sensitivo que não realiza sinapse com o tálamo. Para a realização desse teste, venda-se o animal e coloca-se uma substância aromática, mas não irritante, ou alimento próximo às narinas. Substâncias irritantes, como amoníaco e éter, estimulam terminações do nervo trigêmeo e não o nervo olfatório. A avaliação da função olfatória é difícil. Animais normais reagem virando a cabeça para o lado ou lambendo o focinho. O próximo nervo é o nervo óptico. O nervo óptico é um nervo sensitivo responsável pela visão e percepção da luz. Vários são os testes que podem ser realizados para a função visual.
Reação de ameaça, realizar movimentos com o indicador até chegar próximo à córnea, alterando os globos oculares. Normalmente, a reação do animal vai ser piscar, mostrando a integridade do nervo. Teste de objetos em movimentos. A gente joga um pedaço de algodão em frente ao animal para que ele siga os movimentos. Teste de obstáculos. Você coloca um obstáculo na frente do animal e ele tende a desviar. Reação postural de posicionamento visual, semelhante à reação postural de posicionamento tátil, porém com a visão. A avaliação do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo tem dois componentes, um sensitivo, responsável pela sensação de toda a cabeça, e um outro motor, inervando a musculatura de mastigação. No vídeo, a gente consegue perceber o teste de sensibilidade. A gente realiza estímulos cutâneos com o uso de uma agulha ou uma pinça hemostática para ver se há ou não sensibilidade cutânea no animal.